Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio da rúbrica 10 minutos à conversa. Hoje temos connosco Carlos Natálio, que é crítico, investigador e programador, que nos vai acompanhar numa conversa sobre o tema de cinema e transcendentalismo. Carlos, parte para esta conversa com uma citação do Paul Schrader, que ele escreveu este livro sobre o cinema transcendental, e ele afirmava neste livro que o estilo transcendentalista era um estilo comum usado por vários realizadores em culturas diferentes para expressar esta ideia do transcendente. E era esta ideia de que estavam em constante procura do inatingível e do invisível. Achas que... E neste livro Paul Schrader fala sobre três cineastas principais, que é o Ozu, o Dreyer e o Bresson, para definir esta ideia de um cinema transcendental, de um estilo transcendental. Achas que hoje em dia isto continua-se a refletir no cinema que é feito? O que é que achas desta ideia do cinema transcendental? O que é que permite explorar ou não? Olá, Vasco, obrigado pelo convite. É uma questão interessante. Eu diria que, à partida, antes de responder essa questão, eu acho que é importante fazer uma distinção aqui, e a distinção aqui é entre um conjunto de obras que ao longo da história do cinema de alguma forma procuraram relacionar-se com a ideia do religioso e necessariamente do transcendental enquanto objeto, ou seja, relatando, retratando determinados momentos, determinadas formas de conceber a religião ou as religiões de forma mais ou menos crítica. E isso é, em meu entender, bastante distinto daquilo que o Paul Schrader procura fazer nesse livro, que é de compreender, de alguma forma, qual é a tensão que existe entre... Ele não diz isto desta forma, mas existe uma tensão no cinema entre qualquer coisa que é imaterial e invisível, que tem a ver com a própria... Mesmo no formato do analógico isso existia, porque não existe propriamente esta ideia do original, as personagens são captadas num determinado momento, mas depois começam a pertencer a um universo que é um universo imaterial, num certo sentido, mas ao mesmo tempo o cinema trabalha eminentemente com o mundo, não é? Com o digital isso de alguma forma transformou-se um pouco, mas trabalha com o mundo, trabalha com as questões materiais. E, portanto, esta tensão que existe, digamos assim, entre a dimensão invisível, num certo sentido transcendente, imaterial, e a dimensão material, imanente da realidade, está inscrita na própria ideia do cinema, eu creio. E porquê é que falava desta distinção? Porque também, paralelamente a um conjunto de cineastas e de filmes que procuraram representar a religião ou as religiões do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, sempre houve esta ideia de refletir como é que o cinema podia atingir este estado, chamemos-lhe assim o estado de existência, o estado de reflexão, o estado de sentimento transcendental, de ascensão transcendental. E, portanto, talvez seja importante se traçar ou salientar que neste livro em particular o Paul Schrader está a falar da questão do estilo. E o estilo aqui é muito importante, que é que técnicas é que podem ser utilizadas do ponto de vista cinematográfico para chegar a este espaço, a esta experiência do transcendente. Isto deste ponto de vista. E, portanto, eu creio que, de alguma maneira, e se calhar fazendo um pouco uma expansão abusiva do conceito, eu creio que, de alguma maneira, ou em certo sentido, os cineastas procuram sempre, de uma certa maneira, de atingir qualquer coisa nesta, não digo exatamente transcendente do ponto de vista literal, sim, mas de fazer com que o espectador se mova, não é? Esta ideia da emoção. E a ideia da emoção, de alguma forma, implica também esta coisa de sair de si próprio, não é? Emocionar tem a ver com o movimento da alma, assim, num certo sentido. Transcendência física, não quase? Num certo sentido. Escapar ao corpo. Sim, ou seja, por outras palavras, por vezes, de forma não literal, não trabalhando as questões da religião e não tendo em mente trabalhar a ideia do transcendental,
Eu creio que há qualquer coisa que tem a ver com esta ideia da emoção, de fazer o espectador transportar-se de um espaço para o outro, ainda que mental, psicológico, sensitivo, que tem alguma afinidade com a ideia do transcendental. E é assim que eu vejo esta ideia é assim que eu respondo a esta questão, abrindo o conceito transcendental. Falávamos há pouco, falávamos da relação por exemplo, dando o exemplo do Ozar Baltazar, não é? Que é, ao mesmo tempo, é um filme que, ao mesmo tempo que procura nos dar uma desconstrução da ideia, de uma certa ideia religiosa, ao mesmo tempo que procura fazer isso, também nos está a dizer que é através do eminentemente comum, material, que é possível chegar a um espaço de transcendência. E a mesma questão, e ainda pegando o Bresson, há um outro exemplo que também se pode dar, que não tem, se calhar não está construído dentro do universo da religião, e que é também claro nessa ambição de tocar esta ideia transcendental, que é, por exemplo, a forma como o Bresson trabalhava com os atores, ou os seus modelos, não é? Esta ideia de despir os atores de qualquer coisa que tinha a ver com uma carga psicológica ligada às personagens. Não é? Os atores não eram um ator, era um modelo, não é? Que existia, que não estava a apresentar que existia, tinha presença. Exatamente isso. Ou seja, esta ideia de descarnar ou retirar tudo aquilo que eram leituras psicológicas para a construção de uma personagem e partir a partir dessa matéria crua, tem qualquer coisa a ver com isto, que é, havia um momento, segundo aquilo que pensava o Robert Bresson, havia um momento a partir do qual as pessoas se esqueciam do contexto no qual estavam ali, e essa espécie de espaço de maior naturalidade, sim, essa existência bruta, num certo sentido, não é? É essa que lhes permitia tocar no ponto mais sublime. Não é? E, portanto, é sempre esta tensão. E se partimos, por exemplo, a um cineasta como o Yasujiro Ozu, o Donald Ritchie, um dos principais especialistas no cineasta japonês, ele dizia exatamente isto, não dizia isto desta maneira, mas dizia uma coisa que é relativamente semelhante a esta questão, que é o Ozu lá está, um dos exemplos de alguém que procurou atingir esta ideia do transcendental, trabalhando sempre a partir da ideia do cotidiano, a partir da ideia da questão da renovação das estações. Os filmes eram muito semelhantes, as histórias eram muito semelhantes, e portanto havia aqui uma recorrência na existência, como se o ser humano e as histórias fossem cíclicas e nós fizéssemos parte de uma corrente que vai passando, não é? Nós vivemos, existimos, e enquanto existimos estamos nessa corrente. Quando morremos, a corrente continua. Uma última sugestão, assim, algum realizador contemporâneo que sintas que está a trabalhar sobre esta ideia do transcendentalismo? Assim de repente, deixa-me pensar. Eu acho que eu vou dar um exemplo que não é o mais evidente, mas que eu acho que ajuda-nos a tocar aqui, que é um cineasta como o Apichatpong. É um cineasta Estava a pensar nele também. Um cineasta como o Apichatpong é um cineasta que nós não podemos dizer que queira propriamente, assim como eu creio que o Ozu, o Bresson e o Dreyer não queriam fazer, ou propriamente dizer, olha, eu estou a trabalhar sobre o transcendental.
acontecia que algumas obras estavam nesse universo, estavam mais próximas desse universo religioso, e o Apichatpong, a mim, o que eu creio que, a mim parece-me que o que tenta fazer é, num conjunto de narrativas que tem isto que disseste há pouco, não é? Nós não sabemos exatamente o que é que pensam os personagens, nós não sabemos para onde é que vão, nós não sabemos o que é que lhes vai acontecer, sabemos que estão ali. A única coisa que sabemos é que elas estão ali durante aquele momento, presente, não é? Que estão a fazer coisas, que estão a viver, não é? E essa espécie de existência tem qualquer coisa de transcendente. Não é? Exato. E para dar um exemplo, uma das últimas curtas-metragens que eu vi do Apichatpong, que pertence a um filme coletivo, agora, que é The Year of the Everlasting Storm, é uma curta-metragem, podemos dizer experimental, eu não creio que seja propriamente experimental, mas que tem 6, 7, 8 minutos, onde o Apichatpong vai filmar uma cama, com aquelas célebres camas de hospital, neste caso não é de um hospital, é uma cama, coloca um conjunto de projetores, é à noite, num espaço muito aberto, deve estar calor, e coloca um conjunto de projetores sobre a cama, e portanto o que ele vai filmar durante 7, 8 minutos é um conjunto de insetos que vêm àquele espaço, porque aquilo de repente lá fora está escuro e ali está imensa luz. E de repente nós estamos num microcosmos. Estamos num microcosmos e estamos outra vez nesta ideia da existência. Durante aqueles 8 minutos, nós tivemos a oportunidade de ver, né, entrar nesta ideia de sair deste casaco de forças que acharmos que somos o centro da existência e podermos, de alguma forma, estar em contacto com outras formas de existência que estão a existir exatamente nos mesmos momentos e no mesmo tempo que nós. Não é? E eu acho que isso tem qualquer coisa transcendente. Transcendente, sim. Ok. Pronto. Obrigado, Carlos, por este momento, esta conversa. Foi um gosto. Espero que tenham gostado, que tenham ficado curiosos sobre o tema do cinema e transcendentalismo. Deixámos algumas sugestões, o Apichatpong, o livro do Paul Schrader, Transcendental Style in Film, e o livro do Donald Ritchie, o Ozu, que vos vai permitir, certeza, descobrir e explorar mais sobre este tema que exploramos. Vemo-nos em breve e até lá.